Mateus 23, 28. Olha o que Jesus disse para os fariseus. Assim também vocês... agora deu um show aqui. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Então, naquela época, os fariseus eram o povo de Deus, né, da qual Jesus veio para atrair o povo judaico, né, os judeus. Então, ele foi muito direto. Ai, vocês, né? E aí ele chama, até no versículo anterior, de sepulcros pintados de branco, sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos. Então, isto é aquele que pratica a iniquidade. Tem cara de bom, jeito de bom, né? Evangelicamente correto, mas por dentro está totalmente podre. Bem? E da onde vem isso? Jesus também ensinou isso, né? Mateus 15, 19. Aonde nós temos que cuidar disso? Para não praticar essa iniquidade. Tudo lembrando que nessa verdade que Jesus está... Como é que está o som aí? Tá bom? Tudo lembrando que essa verdade que nós estamos ali, que Jesus vai voltar, ele vai voltar para buscar os deles. E aqueles que não vão com ele, com certeza vão para algum lugar. Que eu já sempre digo, né? É um lugar onde não vai estar Jesus. E aonde não está Jesus é um lugar quente, bem quente. E tem uns bichinhos que comem as pernas da gente, né? Pelo menos é o que Jesus falou. É um lugar que a gente não deve estar. Então, por isso que Jesus está sempre nos alertando disso, né? Que não adianta profetizar, né? Vou dizer para mim, não adianta só fazer grupo caseiro, não adianta ir na igreja, não adianta só estar evangelicamente correto dentro da doutrina. Aliás, a palavra que o André trouxe, em nome de Jesus, nas próximas semanas nós vamos ter ela aí editada. Nós vamos colocar nos grupos da igreja para que, infelizmente, tinha muito pouca gente, mas felizmente existe o recurso do vídeo para a gente passar adiante. Uma palavra muito simples, mas muito profunda, de extrema profundidade, né? Que nós somos uma igreja que tem muitos fundamentos. E eu tenho compartilhado com alguns irmãos uma coisa muito preciosa que ele falou. É que nem um viaduto, irmãos. Um viaduto inacabado é uma obra que pode vir em vendaval, pode vir em vento, não vai derrubar, ele está bem fundamentado. Até tem um assim, não sei se alguém já andou pela rodovia do Parque, que foi até São Leopoldo. À direita tem uma ponte que era para ir para o Parque de Exposição ali de Esteio. E essa ponte está inacabada. A ponte tu sobe e não tem um aterro, ela está sem fundamento. É mais ou menos, e o André explicou isso, aliás, sem fundamento, sem o uso adequado que ela tem. Fundamento tem. A ponte está extremamente bem fundamentada, mas não serve para aquilo que ela foi construída, porque não passa nenhum carro lá. Então, muitas vezes nós somos assim, irmãos. Nós sabemos bastante a palavra, estamos muito bem fundamentados, mas não obedecemos aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E aqui no domingo passado ele falou que é uma coisa muito simples. Ser discípulo e proclamar o evangelho do reino, fazer discípulo. Visitar, compartilhar a vida de Cristo. Eu só posso compartilhar algo que eu busco. Amém? Então, essa é a realidade. Deus nos livre de sermos como viadutos, de bons fundamentos, mas que não somos usados. Imagina um viaduto construído, aquele baita prédio, aquela baita ponte, sem uso nenhum, irmãos. Tem sentido um troço desse? Assim é a nossa vida do Senhor, quando não praticamos aquilo que aprendemos e fundamentamos. Amém? Então, qual é a vontade do Senhor? Você sabe? O que a gente tem aprendido nesse fundamento que nós precisamos obedecer com muita clareza? E hoje é dia de ceia, e a ceia é onde nós podemos praticar isso. Jesus falou, é em memória de mim que você se reúne. Amém? Então, o que nós aprendemos? Primeira coisa, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. O que nós precisamos ser? Uma família. Uma família de muitos filhos. Amém, irmãos?
Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. No 28, e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar. Amém? Essa é a verdade. Então é uma família. O Senhor nos chamou para ser uma família. A gente sabe que por causa do pecado, isso foi quebrado. Mas, Romanos 8, 28 e 29 fala que nós precisamos ser uma família, não de qualquer jeito. Vamos abrir lá, Romanos 8, 28 a 29. Uma família semelhante a quem? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Uma família de muitos filhos. Amém? Sede fecundos. Não é ser estéril, seja pessoal ou espiritual. É ser fecundos. Não é ser egoístas e descansados, é ser férteis. Não quer ter filho natural? Vai ter filho espiritual, então. Amém? Família significa reunião de duas pessoas no mínimo. E quando reúne duas pessoas totalmente diferentes, mas que buscam o mesmo propósito, vai dar complicação sempre, irmãos. Sempre vai ter, uma hora não vai concordar, outra não vai concordar, mas é por isso que Jesus nos mandou para nos dar um alvo de abrir mão de nós mesmos, nos esvaziar. Por isso que todas as coisas vão cooperar para aqueles que estão dentro desse propósito. Se alguma coisa na tua vida, no teu casamento, na tua vida pessoal, com os teus filhos não tá funcionando, bota aí. Tu está fora desse, é simples assim. Mas daí o 29 diz assim: porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para serem de qualquer jeito? Não, para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então, nós precisamos hoje ser semelhante a quem? Imperfeitos, mas semelhantes a Jesus. Uma família. Pessoas complicadas, difíceis, atrapalhadas, mas que tem o mesmo alvo, ser semelhante àquele que é perfeito, que nunca pecou. Amém, irmãos? Tá, mas através de quem? Vamos abrir Efésios 2, 19 a 22. Uma família semelhante a alguém, né? Mas como é que nós vamos fazer isso, irmãos? Através de quem? Lê junto aí. Aí tu consegue, pelo menos, ficar bem acordado e olhando para a tela. Vamos ler junto? Assim. E sois? Isso. 20. E? 21. No qual? 22. Na qual também? Nós. Amém, irmãos? Através de quem, então? Através da nossa vida, ajustados uns aos outros como um edifício, edificado sobre o fundamento que é Jesus. Amém? Então, uma família semelhante a Jesus, que vai ser através da igreja, dos chamados para fora, que vai aí se manifestar. Mas, de que maneira também? Efésios 5, 21. Texto que a gente conhece muito bem. Tudo é catequese aqui, né? Sujeitando-os uns aos outros no temor de Cristo. Então, hoje, irmãos, é uma família como Jesus, através de um corpo, de uma igreja, de um prédio, que não é sozinho, não é um tijolo só, é uma edificação, né? Ligados, nos sujeitando uns aos outros. Essa é a vontade de Deus que temos aprendido a viver dentro desse propósito. Amém, irmãos? Vocês concordam com isso? Não é apenas ser uma denominação e, obviamente, vai dizer assim, semelhante a Jesus é ser santo como Ele é santo. E eu pergunto para vocês, é fácil, irmãos? Sim ou não? De jeito nenhum. Não é fácil, nada fácil. Porque a compartilhar, até para dizer isso, se fosse fácil, Adão e Eva não tinham pecado. E aí, às vezes, sempre quando tem um filho desviado, né, um filho que se desvia de pai, de discípulo, assim, os pais são discípulos, um filho se desvia, eu sempre me lembro disso. O pessoal sempre vem aquela palavra, parece que o pai e a mãe pisaram na bola, fizeram muita coisa errada, tal. Às vezes até pode ter sido. Mas qual foi o erro de Deus como pai com relação a Adão e Eva? Será que Adão e Eva tinham um pai tão ausente?
Qual foi o pecado de Deus que fez o Adão e Eva optar em serem independentes, desobedientes e incrédulos? Por que eu quero dizer isso, irmãos? Todos nós, e depois nós vamos apresentar uma nova irmã entre nós, que se batizou ontem, né? Todos nós, sem exceção nenhuma, temos que nos decidir no Senhor, né? Com livre-arbítrio. Eu não quero ser desobediente, eu não quero ser independente. Eu preciso me sujeitar. Quando isso não acontece, o que acontece segundo aquele versículo? Bota lá de novo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor. Quando eu não consigo ter essa realidade de sujeição uns com os outros, o que me falta aqui, irmãos? Para não cumprir a palavra que o Senhor nos manda. O que falta? Temor. E o que é temor? O que é temor? Temor eu sempre gosto dessa tradução aqui, que uma vez eu aprendi, é amar as coisas que Deus ama, odiar o que Deus odeia e obedecer o que Ele manda. Eu vou repetir. Temor de Deus. E eu vou traduzir. Sabe por que eu não consigo me sujeitar uns aos outros? Porque eu não tenho temor. O que é o temor? Eu não obedeço o que Deus manda. Porque eu não amo o que Ele ama. E muito pelo contrário, eu não odeio o que Ele odeia. O que eu amo e eu admiro e eu sigo? A minha carne, a minha vontade, a minha maneira de ser. Então, por mais que eu expulse demônios, profetize, fale palavra bonita, vá na igreja, faça tudo direitinho, no dia H, se eu não tiver conforme Ele me manda, eu corro um grande risco de Jesus chegar para mim e dizer assim: eu não te conheço. Não te conheço. E sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Não é para vocês, é para mim. Principalmente porque estava compartilhando com alguns irmãos, compartilhei com a Mara. Na terça-feira teve o propósito. Nós tivemos lá um tempinho do propósito lá em Veracruz. E tinha um irmão, tinha um contato, né, que teve lá. Mas quando eu fui na terça de tarde, eu tinha um casal, dois casais que me ligaram dizendo que iam, que mandaram mensagem. Até tinha um terceiro casal, mas nem levava muita fé nesse terceiro casal, porque o filho já é meio complicado, mas que é incrédulo também. Mas os dois casais marcaram, um casal que ia levar ele também, aí tinha mais, né, um jovem entre nós, um adolescente, mais uma jovem que iria. Aí quando chegou 7h25, aí comecei a receber mensagem. Um casal recebeu uma visita, o outro casal ficou gripado, deu uma virose. Aí o adolescente também teve febre, uma outra contato teve que estudar e assim por diante. Mas, glória a Deus, um contato estava lá, né? A gente pôde proclamar o evangelho do reino. Aí, tá bem, passamos com muita alegria, né? Eu amo compartilhar dessa realidade do propósito, amo mesmo, assim, é uma coisa que me cativa. Mas aí fui dormir, irmãos. Quando eu fui dormir, Deus me deu um sonho muito real, muito verdadeiro, assim, que eu acordei meio... Quando eu acordo meio assustado com o sonho que eu tinha, a primeira coisa que eu faço, quando a gente senta com a Mara de manhã cedo, eu já falo para ela, para a gente orar pelo assunto. E Deus me deu uma visão, de eu caminhando no meio de pessoas, entre irmãos e entre incrédulos. Eu caminhava com as pessoas e as pessoas estavam todas acorrentadas. Mas acorrentadas, umas com as mãos para frente, outras com as mãos para trás, umas assim. Mas o que me chamava a atenção, duas coisas me chamou a atenção. Eu caminhava entre elas e eu falava: tu está acorrentado, desacorrenta. E a minha palavra não tinha função nenhuma. Ao mesmo tempo, as pessoas estavam extremamente contentes e acomodadas, acorrentadas. Caminhavam livres, como se nada tivesse acorrentado. Eu falava: tu está acorrentada, está todo presa. Olha, parecia que estava de férias na praia. Eu estou bem acorrentado. Só faltava dizer para mim, não, ninguém me disse não sou, né? Eu já estou botando aqui. Só faltava me dizer assim: eu estou bem acorrentado e quero ficar assim, né? Estou bem tranquilo, me deixa em paz. E aquilo ali, eu acordei com aquilo na mente. E a primeira coisa, quando nós fomos orar de manhã, e aí uma coisa que Deus falou comigo, e é isso que eu estou falando da iniquidade, irmãos, quando a gente deixa de cumprir coisas básicas, né?
E quando Deus fala assim, a primeira coisa é gerar arrependimento na mente da gente, né? A primeira coisa é que determinada casta, determinada corrente só se quebra de uma maneira. Como é que se quebra? Com jejum e oração. Vocês querem não apostar não, né? Não vou dizer apostar, mas vocês querem garantir que nessa terça-feira nem o adolescente vai ter febre, nem a visita vai chegar no casal, nem o casalzinho lá vai ficar ruim, a esposa. Não vai acontecer nada, irmãos. Vai estar tudo tranquilamente. A contata não vai precisar estudar. É muito simples. Sabe por quê? Porque não é, e eu digo por mim, quanto eu orei e quanto eu jejuei. Porque corrente só se quebra orando e jejuando, irmãos. Para quebrar uma casta de comodismo só e religiosidade, só orando e jejuando. Mas eu quero fazer isso de forma bem, e eu vou fazer. Na alma, eu ia dizer assim, convocar a igreja. Mas o Senhor falou claro para mim, não tem nada a ver com a igreja, é contigo. Tem que começar contigo. Eu que tenho que me arrepender e jejuar. Então eu quero fazer, em nome de Jesus, algo. E aí, quanto mais tu ora, mais provação vem, irmãos. E é muito engraçado. A primeira coisa que eu fui fazer, assim que me veio à mente, eu fui na casa de um discípulo lá. Estava o discípulo e a discípula. E o discípulo e a discípula recebe, né? Sentamos lá umas cadeirinhas na área. Aí eu vim, como sempre vou, às vezes para conversar banalidades. Geralmente futebol, coisas que não, né? Até pode falar de reino. Mas eu pensei assim, vou lá para orar. Aí conversando, explicando isso, que eu quero orar, vamos orar e tal. Rapaz, quando começamos a orar, parou um. Eu acho que ele é irmão, né? Ele congregava entre nós, acho que deve ser irmão, né? Então, estacionou o irmão. E entrou o irmão com a filha. Resultado, oramos? Sim ou não? Não, porque o irmão tinha que trabalhar, né? Porque estava no trabalho dele. O irmão foi, né? O contato lá foi para trabalhar. E aí eu peguei o carro, o senhor disse assim, está vendo? Mais uma vez. Quando tu começa a praticar, sempre vai ter resistência. Assim como vai ter resistência quando nós temos a nossa mente de uma forma muito clara. E eu preciso resolver isso. Vocês podem ver quantos enfermos tem no nosso meio, irmãos. Quantas enfermidades, pessoas enfermas. Eu vou dizer a minha posição. O que é mais fácil para mim? Eu meter um jejum, impor as mãos e declarar assim, eu não vou parar de jejuar enquanto o meu irmão e a minha irmã não for curado. Quantos de nós faz isso, irmãos? Fazer isso sobrenatural. O que é mais fácil? Né? Eu mesmo quero, amanhã eu tenho endócrino, às 8h30, vou dizer assim, eu quero fazer jejum. O que a senhora me recomenda? Não pode fazer, mas eu vou fazer. O que a senhora me recomenda? Mas então, eu vou fazer. Eu quero que a senhora me diga para mim não fazer de forma desobediente, porque eu tive que operar, porque eu fiz de forma independente. Então, mas eu vou fazer, porque eu creio, irmãos, nós temos que quebrar essa barreira de ostracismo, tanto espiritual, emocional, como físico. Cada vez mais, entre nós, estamos cada vez mais enfermos. Não é isso? E vamos dizer assim, os mais antigos que estão aqui, quantos de vocês que estão mais tempo aqui dizem assim, tinha alguém enfermo, nós vamos levantar uma oração e um clamor e a coisa vai mudar. O que acontecia? Mudava. Os mais antigos aqui sabem. Por que não faz isso, não acontece isso hoje? Vamos nos contentar em continuar assim? Não é uma palavra de condenação, não sou contra remédio, não sou contra médico. Eu vou no médico, eu vou na endócrina, eu tomo vitamina. Amém, irmãos? Eu tenho que tomar, não sou contra isso. O que o Senhor está me tocando é, até que ponto eu vou me acomodar nessa situação? E não é uma situação, não é duas situações, são muitos. E parece que a gente fica extremamente acomodados. Casais, então nem se fala, né? O homem não faz o papel dele, a mulher está... Aí fica naquela função toda. E a gente... Amém. Né? Aí o Senhor, a palavra está aqui, vamos obedecer a palavra. Adolescentes, jovens, né? Vamos obedecer a palavra. Mas hoje a sensação que a gente tem é que parece que a gente está empurrando uma patrola lombo acima, sabe? Peguei a patrola, vou empurrar ela lombo acima. E não é assim, o fardo é leve. Né? Ele disse, está cansado, sobrecarregado, vem a mim. Amém, irmãos? Por quê? Porque é com temor que isso se move. Se eu tenho temor no meu coração e saio da minha zona de conforto, as coisas vão ter que andar.
É a palavra que diz isso. Vamos abrir lá em Jeremias 32, 38 a 40. Por que o Senhor quer da gente? Até o 40, 38 a 40. Jeremias. Olha só, até podemos ler um para o outro, mas não vamos ler para nós mesmos, né? Ele diz assim, o que Deus fala através de Jeremias para o povo de Israel e o povo que ia conhecer Jesus? Eles, que somos nós, serão o meu povo, e eu serei o seu. Eu lhes darei um só coração. A pergunta é, nós somos um só coração? Gostamos de estar juntos? Precisamos uns dos outros? Buscamos ajuda uns dos outros? Nos sujeitamos uns aos outros? Temos necessidade de estar juntos uns com os outros? Sim ou não? Então ele diz assim, vai dar um só coração. E um só coração é um coração de uma família que quer ser semelhante a Jesus, para que Deus seja glorificado através de nós, através dos vínculos de amor. Tá? O que mais o Senhor vai dar? Um só coração, um só. A gente tem visto isso. Qual é o caminho que nós temos que seguir? Jesus, ser semelhante a Ele, para que me temam, de novo, todos os dias, para o seu próprio bem. E o bem de quem, irmãos? Dos seus filhos. Amém? Nós queremos ter filhos que estejam bem, temos que temer e obedecer. Bem dos seus filhos. Farei com eles, versículo 40, uma aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porém, o meu temor, o Senhor vai botar o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Amém, queridos? Imagina se nós estivéssemos aqui indo para uma condenação de morte agora. Vamos para um julgamento. E nós fôssemos julgados. Ou nega Jesus, ou morre. Qual decisão que tomaríamos? Teríamos temor, teríamos convicção que teríamos vida eterna? Se fosse uma perseguição contra a igreja, todos fôssemos presos, será que eu negaria ou teria minha vida tranquila? E usaria o termo assim, Jesus sabe meu coração, eu vou usar uma estratégia de não falar nada para ninguém, de ficar tranquilo, vou viver a minha vida. Qual seria a minha posição dentro dessa realidade que nós cantamos aqui, que Jesus é o nosso Senhor? Mas ele diz que eu vou dar uma aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem. Eu vou colocar o meu temor no coração deles para que nunca se afastem de mim. Amém, queridos? Por isso, eu vou dizer para vocês, a gente acha, às vezes eu acho, que sozinho nós vamos conseguir. Mas não tem jeito, não vamos conseguir. Sozinhos não tem jeito. E eu quero encerrar aqui lendo Romanos 11, 20 a 22. Para nós trocarmos ceia cedo, para termos bastante tempo para comunhão. E podermos ver Isso é muito sério, porque foi ontem que eu recebi uma mensagem do WhatsApp. A mensagem do WhatsApp que eu recebi, a irmã que me mandou vai ver que tem sentido a minha pergunta para ela, né? Diz assim, deixa eu ver, que dei a mensagem da irmã para mim não dizer nada que não é. Diz a irmã para mim assim, foi ontem. Ontem. Diz a irmã, às 8 horas e 56 minutos. Diz a irmã estava orando em línguas e o Senhor disse para ela assim, não sabemos quantos dias ainda temos. Santifique a igreja. Tirem o escândalo do meio de vós. E eu recebi isso, né? Por quê? Porque essa palavra fala exatamente isso. Ó. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Que mistério é esse? Para que não sejais presumidos em vós mesmos. Quer dizer, se achem que vocês conhecem toda a verdade. Muito pelo contrário. Não conhecemos nada. Que veio
endurecimento em parte de Israel, até que haja entrada da plenitude dos gentios. 26? É isso o texto? 11? Não, é 20. 11, 20 a 22. Eu até estava achando de estar a severidade. 11, 20. 11, 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas, de novo, tema o Senhor. Amém, irmãos? Temer é obedecer o que Deus manda, odiar o que Ele odeia e amar aquilo que Ele ama. Amém, irmãos? Por quê? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, Ele trouxe julgamento sobre o povo de Israel, que era o povo dele, também não te poupará. É a palavra que eu pego para mim e quero compartilhar com vocês, irmãos. Não vai ter poupança. Não vai ter misericórdia no dia do juízo. 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Quantos de nós podemos falar da bondade de Deus aqui? Que Deus é muito bom com a gente. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo. E eu quero dizer que para conosco, aqueles que obedecem. A bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também. Amém? Tem sentido a palavra da irmã ou não tem sentido? Né? E eu boto para mim, qual é, dentro dessa palavra, qual é o escândalo, irmãos, que pode existir entre nós? Ah, vai botar assim, é um pecado absurdo. E logo o Espírito Santo foi me discernindo isso, até ontem à noite estava compartilhando isso. Qual é o maior escândalo para a igreja, irmãos? Qual é o maior escândalo para a igreja? É ter só carinha de igreja e atitude de incrédulo. Só cara bonita. Mas na prática não pratica coisa nenhuma. Essa é o maior escândalo que a igreja pode ser. E por que a igreja tem sido escândalo no meio do povo? Tantas coisas a igreja tem sido escândalo. Porque fala uma coisa e pratica outra coisa, totalmente diferente. Né? Quantos pastores aí envolvidos em corrupção, em escândalo? Quantos com milionários? Porque o objetivo não faz aquilo que Deus mandou nós fazermos. Amém, queridos? Mas como é que faz isso? Só com jejum e oração, porque a carne sempre vai militar contra o Espírito. Sempre vai militar contra o Espírito. Por isso, né, eu e a Mara nós temos compartilhado. A Mara me cobra amorosamente isso, né? Tem crianças com enfermidade. Já fomos no médico, o médico já botou. Aí já um médico conceituado, já se pagou consulta cara, papapá. E a criança continua com o mesmo problema. Ela disse, mas tu nunca ungiu com óleo, nunca orou. E aí, é verdade, nunca orei. Né, especificamente. Já orei, mas não. Oraçãozinha meia boca, aquelas assim de Jesus cura. Deus faz até se for da vontade dele. Mas o que Deus está falando comigo, irmãos, e quero que, assim, constranger vocês, é que, e aqui não há nenhuma palavra de condenação, mas é uma palavra de amor para lembrar que os dias estão próximos. Conforme o Espírito Santo falou com a irmã, que nem sabia que eu ia falar isso. Não sabemos quantos dias temos. Esse dia está próximo. Santifiquem a igreja. E quando é que qual é a santificação da igreja? É amar as coisas que Deus ama, obedecer o que Ele manda fazer e odiar aquilo que Ele odeia. Amém, irmãos? Por isso hoje na ceia, eu quero te convidar para te animar com teu irmão. Porque nós precisamos desenvolver. Filipenses 2,12, e é o último versículo mesmo. Amém? Enquanto nós abrimos, anima o teu irmão do lado aí. Te anima. Há esperança para nós. É, irmãos. Te anima, há esperança. Na semana passada, o André falou uma palavra muito interessante. Achei que era só comigo que acontecia. Que pouca gente ia no culto lá também. Tinha discípulo que era só nominal. Aquela coisa toda que acho que já vi que tem em todo lugar. Então, e ele murmurava. Eu disse, E a palavra entrou fundo no coração, irmãos. Por isso não quero murmurar, eu quero me alegrar com aqueles que Deus tem dado
a vontade de realmente fazer a vontade dele. Amém? O que diz assim? Assim, pois, amados meus, e essas palavras de Paulo eu quero fazer as minhas, irmãos. Como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, que seja essa palavra nessa noite, que possamos nos edificar através da presença de Cristo, através do pão e do sangue, comunhão uns com os outros, com temor e tremor. Amém? Para que possamos entender que sozinhos não conseguimos nada. Precisamos nos sujeitar uns aos outros, precisamos nos esvaziar de nós mesmos, precisamos botar a mão no arado, precisamos cumprir com aquilo que Deus tem nos falado, porque senão a nossa vida vai ficar sempre acorrentada, irmãos. Sempre. E não sei vocês, mas a sensação, como eu recebo informações de vários, é muita gente enferma. É gente doente que não acaba mais, irmãos. Parece que sai um, pega outro. E é tudo assim, é virose que derruba, é gripe, é pé, mão, boca, ouvido, nariz, é gripe, é uma loucura, irmãos. É umas enfermidades que tem umas que a gente nem ouviu falar. Mas ele levou sobre si toda a enfermidade. Levou ou não levou? E por que nós estamos todo mundo tão enfermo, irmãos? Precisamos converter o nosso coração. E não é a pessoa que está enferma, é nós que nos achamos curados. Nós precisamos carregar, nos animar. Hoje estava conversando com um casal pela manhã. É natural a gente olhar a nossa necessidade. Mas quando nós abrimos mão de nós mesmos e carregamos a carga do outro, a coisa fica diferente. Está vendo teu irmão passar necessidade? Vai estar tu e ele só. Parece que entrou um espírito de ociosidade, irmãos, entre nós. Nós ficamos no nosso marasmo ocioso, na nossa vida comum. Não estamos nem um pouco preocupados com a necessidade do outro que está passando. E muitas vezes não é financeira. É necessidade de coisas básicas. Coisas simples. A irmã precisa que de repente ajude a passar roupa. O irmão precisa que de repente só ore com ele. Nada mais do que isso. Mas não, nós entramos num agito, numa loucuragem, né? E aquilo que temos que fazer, não fazemos. E quando não fazemos aquilo que temos que fazer, a nossa semente é que nem semear em solo rochoso. É que nem semear em paralelepípedo. A semente é boa, mas o solo não vai dar nada, porque nós não sabemos o que fazer, nem como, nem de que forma. Amém, queridos? Está sem convicção, mas eu creio que vocês estão concordando com isso. Amém? Amém? E aí as coisas vão mudar. Não é eu que digo, é a palavra que diz. Ou a gente crê nessa verdade, ou a gente acredita nela, ou vamos ficar nessa iniquidade. Iniquidade é não acreditar no que está escrito, e muito menos obedecer aquilo que Ele nos manda fazer. Aí a gente enche de desculpa. Não, mas que no passado eu fiz isso, mas eu estou dizendo por mim mesmo, irmãos. Mas eu estou cansado, estou velho, estou isso, estou aquilo. Mas para fazer aquilo que eu gosto de fazer, não tem cansaço, irmãos. Quero dizer para vocês que para fazer aquilo que eu gosto de fazer, olha, não tem hora, não tem nada. Eu faço e não reclamo de nada. Agora, abrir mão da minha vontade para ouvir o problema do outro, isto só Jesus. Por isso que Jesus tem que estar dentro de nós, com jejum e oração. Amém, queridos? Amém mesmo? Oramos? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo aqui com meus irmãos. Nós queremos estar contigo eternamente, Senhor. Sonda o nosso coração, assim como eu tenho sondado o meu. Ajuda aos meus irmãos a verem, assim, com temor diante de Ti, da Tua palavra, que nós podemos, em cima da nossa omissão, estar longe de Ti. Os dias estão muito próximos, Senhor. E nós queremos, de coração, viver contigo eternamente. Eu sei o coração, conheço meus irmãos, assim como sei o desejo que temos, Senhor, de sermos semelhantes a Ti. Por isso ajuda nas nossas debilidades, nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Fala conosco, Senhor, seja em sonho, seja em palavra, os irmãos,
Usa esse momento aqui da ceia, onde compartilhamos essa realidade de corpo, que somos uma família. Não adianta falarmos, mas não praticarmos aquilo que precisamos praticar. Abre a nossa mente para fazermos o que tem que ser feito, para edificarmos uns aos outros, para compartilharmos a realidade uns dos outros, não termos diferenças uns com os outros, muito pelo contrário, nos amarmos uns aos outros, sermos sensíveis às necessidades uns dos outros. Por isso que essa noite, Senhor, na ceia aqui, que Tu nos mandou, nos recomendou fazermos quando nos reunirmos em memória do que Tu fez por nós, possamos realmente, Senhor, nos arrepender e nos esvaziar da nossa vontade, do nosso egoísmo, do nosso orgulho e deixar realmente que Tu manifeste a Tua graça, a Tua glória, a Tua presença entre nós, no meio de nós, em tudo, Senhor. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Realmente, sem nenhum tipo de exagero ou demagogia, sem eles, realmente, o que seria da minha vida, da minha casa, da minha família? Que nós possamos realmente crescer e multiplicar nesse amor que tem derramado sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.